Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Contando Histórias, Compartilhando Testemunho. É com muita alegria que nós recebemos hoje a Gabriela, a Gabi, essa mulher que tem uma história, que tem um testemunho que com certeza vai edificar a sua vida, a minha vida, a vida de cada um, né, Gabi? Porque quando a gente traz o nosso testemunho à tona, o Senhor trabalha para aquele que escuta e trabalha na nossa vida Verdade. também. E eu quero que você se apresente para elas. Eu sou Gabriela, tenho 2 filhas lindas e maravilhosas, marido maravilhoso. eh, Nós temos uma empresa hoje, trabalhamos com buffet. Nós temos um ministério, né, somos do ministério Sara Nossa Terra, somos obreiros lá na nossa igreja e temos uma uma história muito bacana de persistência, resiliência, força e de não desistir. Amém. Gabi, e me conta, quem é a Gabriela? Como que, como que começou, né, esse seu processo com Deus, essa sua busca com Deus? Fala para mim. Então, desde criança, a gente ia à igreja, minha mãe levava a gente à igreja, a gente fazia parte de uma igreja, e devido a algumas situações, inclusive comigo, né, um belo dia, a líder do Ministério do Teatro, que era o que eu fazia parte, Sim. chamou minha mãe para conversar e falou: Olha, nós não vamos deixar mais a Gabriela participar, nós vamos tirar a Gabriela do Ministério de Teatro, porque é uma carga muito, ela se esforça muito. E eu realmente pagava um preço alto para estar naqueles ensaios, mas eu amava fazer aquilo. Sim. Eu fazia com todo o meu coração, era a maior alegria do mundo servir a Deus daquela forma. Eu devia ter o quê? 10, 11 anos, Meu Deus. por aí. E eu amava fazer parte daquele grupo de teatro. E por fim, aí minha mãe. E aí eu chorei muito, descontroladamente, desesperadamente, por muitos dias. E, e assim, foi muito triste. E aí minha mãe conversou com o pastor e nada resolveu. Enfim, ela pegou e a gente saiu da igreja. Chegou ao Saímos, ponto de sair. saímos da igreja, não fomos mais. E aí, enfim, a partir disso eu continuei vivendo uma vida normal, assim, eu era criança e tudo. E aí, aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos, os meus pais se separaram. Nós ainda estávamos na igreja nessa época. Nós estávamos na igreja quando os meus pais se separaram. Minha mãe lutou de algumas formas, meu pai, enfim, uma longa história essa parte da separação dos meus pais, mas foi extremamente dolorido para mim. E aí, eles separaram quando eu tinha 13 anos, a minha irmã tinha 7 anos e eu tinha 13 anos, quando eles se separaram. E aí nós tivemos se readaptar à Sim, vida. sim. Nós três, eu, minha mãe e a minha irmã, e tudo. E aí o tempo foi passando, nós mudamos do apartamento onde nós morávamos, fomos morar num outro lugar. E minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe trabalhava muito, sempre trabalhou muito. E a gente tinha que ficar na casa da minha tia ou na casa de alguém para cuidar da gente, ou então a gente ia trabalhar com a minha mãe. Tudo mudou, né? É, Depois da separação, tudo ali. é. E aí, nesse processo muito dolorido, mais uma vez, eu me tornei a melhor aluna, né, nesse ano da separação, a melhor aluna, e era tipo assim, uma criança incrível, assim, zero defeitos. Fiquei assim, sem dar nenhum trabalho mesmo, durante um tempo. Cara, essa família já deu muito problema, eu não posso trazer mais nenhum problema para essa família. Ou seja, você começou a trazer uma bagagem que não era sua. E aí eu assumi várias responsabilidades
dessa família, né? Sim, Que estava se dessa nova família, né? desse novo jeito de viver Sim, como família. sim. E assim, meu pai continuou muito presente na nossa vida, ia todo final de semana, a gente se via sempre e tudo. E aí nós mudamos para bem perto da casa da minha bisavó, né? Que foi bem muito bom, porque eu convivi demais com a minha bisavó e foi maravilhoso. E assim, depois, aí nesse período, quando eu entrei na fase dos 15 anos, aí eu comecei a dar um trabalho. Aí eu comecei a andar com umas pessoas diferentes e tudo. E aí a gota d'água foi um dia que minha mãe saiu para trabalhar. E aí eu sempre fui muito responsável e eles confiavam demais em mim. E aí eu fiquei em casa sozinha e minha prima ia dormir comigo lá na minha casa. Sim. E aí eu peguei e fiz uma festinha na minha casa. Sem sua mãe saber. Sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Fiz tipo uma festinha na minha casa. E nós ficamos lá, os amigos lá. E aí uma vizinha viu aquela festa, contou para o meu pai e para minha mãe. Aí na hora meu pai tomou a decisão. Vocês vão mudar daqui. E aí nós nos mudamos para o Cruzeiro. E aí lá eu tava lá onde eu morava, né? Eu morava no Gama. E aí eu comecei a andar com o pessoal meio diferente, assim, mais difícil. Assim, apesar de não ter feito nada de Sim. errado, grave, mas o meu pai interviu na hora certa. Sim. Porque Eram pessoas que iriam te influenciar. poderia ter né? dado um problema muito Sim, sério. sim. E aí, desde então, eu já vejo a mão de Deus desde o começo, né? Nós nos mudamos para o Cruzeiro. Daí, quando nós saímos do Gama e fomos para o Cruzeiro, lá eu conheci um rapaz. Sim. E eu fiquei muito apaixonadinha por ele, né? Isso eu já tinha 16 anos. 16 anos. Fiquei apaixonadinha por ele. E aí, tava lá, nós ficamos juntos por um tempo. E aí, um belo dia a gente brigou e eu tava andando na rua chorando, procurando pela minha amiga. E aí eu não encontrei a minha amiga. E aí encontrei a Fernanda. Fernanda, extremamente importante na minha vida. Quem é a Fernanda? Explica melhor para as Fernanda meninas. foi a minha primeira líder que eu tive lá na Sara, que ela estava indo dar uma célula. Meu Deus. E ela pegou e falou assim, olha, eu não sei onde está sua amiga, a Luciana, não sei onde ela está, mas nós vamos começar uma célula aqui agora. Você tá bem? Aí eu não tô bem e tudo, mas aí abri levemente para ela alguma coisa do que estava acontecendo, não lembro exatamente o quê. E aí eu comecei a frequentar a célula da Fernanda. No Cruzeiro, numa pracinha que tinha muito perto da minha casa. E aí, daí então a Fernanda começou a me convidar para a célula, a gente começou a eu ir para a célula. Fiquei indo para a célula durante muito tempo. E aí, um dia ela sempre falava do revisão de vidas, né? Na época não era revisão de vidas, era encontro com Deus. Sim. E aí ela falava do encontro, e aí eu muito resistente, queria só continuar indo para a célula, enfim. E aí, depois de muito tempo que eu frequentei a célula, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas foi um bom tempo. Eu sei que eu comecei quando em dezembro de 2004, eu fui ao encontro com Deus. E daí o meu processo de conversão começou. E aí eu comecei a trabalhar muitas questões emocionais dentro de mim, né? A Fernanda me ajudou demais nesse processo. Depois eu passei por uma nova liderança, que foi Abigail. Sim. Né? Hoje elas são pastoras, hoje elas não são mais Fernanda e Abigail, são pastora Fernanda e pastora Abigail. Gabi, você falando ali, né, sobre todo esse processo que você viveu, né, na sua infância, a separação dos seus pais, as feridas que foram causadas através disso, né?
no momento que você se afundou a se tornar a criança perfeita, porque você enxergava que tinha tanto problema já ali para sua mãe, que eu não quero colocar mais uma. E aí chegou o momento da bolha estourar, chegou o momento de você não sustentar aquilo, né? Aquela obrigação que você trouxe para você de uma coisa que não era sua. Sim. E aí foi quando você desencadeou, ali no início da adolescência, aquele processo também de começar a ter atitudes que não era aquilo que era a Gabriela, né? Sim. Que não era da essência da Gabriela. E você consegue enxergar como que tudo isso aconteceu? E aí, quando eu me casei, eu comecei a perceber algumas situações em que eu precisava de ajuda, né? Porque me remetia a muitas coisas, assim, eu tinha muito medo de separar. Porque o maior sonho da minha vida, desde criança, desde muito pequena, era casar e ter uma família, e ter 2 filhas, e fazer esse casamento dar certo, e ter essa família, que essa família desse certo. Assim, isso era o maior sonho da minha vida, sempre foi o maior sonho da minha vida. Eram os 2 maiores sonhos da minha vida, era casar e ter essa família que eu tenho, e me tornar pastora. Esses eram os maiores, esses são os sonhos da minha vida, né, que estão na construção, né? No trabalhar de Deus. No trabalhar de Deus de acontecer, né? Porque a família, ela existe, ela acontece, ela é a realização do sonho, mas todos os dias a gente trabalha para que essa família permaneça nessa plenitude, nessa construção de sermos saudáveis e construirmos pessoas saudáveis, né? Então, enfim, aí nesse meio tempo de casamento, logo no começo, assim, pouco tempo no casamento, eu falei, eu vou fazer terapia, eu preciso fazer terapia. E aí eu comecei a fazer terapia, fiz o acompanhamento, e a nossa psicóloga nos ajudou demais na época. Foi extremamente importante aquelas intervenções que ela fez. E aí eu engravidei, tive a minha primeira filha, e fazendo terapia, porque eu precisava de terapia. E também já numa nova liderança, e também com esse acompanhamento muito intenso, tanto espiritual quanto psicológico. Psicológico, a junção, né, Gabi? A junção das duas coisas. Porque a gente é o resumo do que a gente viveu. Sim. Né? E existe, sim, traumas, existe, sim, situações da nossa vida que cria esse forte impacto emocional que faz com que a gente gere esse medo do que nem aconteceu, igual você falou. O meu sonho era casar, mas junto do sonho de casar havia um medo de separar, né? Porque muito grande. Eu também sou, né, fruto de um casamento que teve um divórcio e traz muito essas dores, traz muito esses bloqueios, né? E quando a gente entra no casamento, assim como a Gabi fala, aqui mencionou, infelizmente a gente leva a nossa bagagem, né? A gente leva esse peso. Mas Deus é tão misericordioso, Gabi, que Ele vai mostrando para a gente o trilhar e mostrar, filha, a sua história eu estou escrevendo. A sua história não é a história dos seus pais. Né? Eu estou te dando uma oportunidade de, através da nossa vida, gerar testemunhos, né? Sim. Daí, fazendo terapia, minha primeira filha nasceu, e aí Deus fez coisas sobrenaturais nesse tempo, e tudo, depois de um tempo eu comecei a trabalhar fora, né, num cargo comissionado, e aí foi uma nova experiência muito boa para minha vida, que me fez crescer e amadurecer muito, né? Porque eu tenho uma tendência, a minha tendência temperamental é normalmente desistir facilmente das coisas. Então, para mim ali viver aqueles tantos de problemas que tinha, tantas questões e tipo assim, segurar firme, aquilo ali foi vencer demais, né? E assim, eu sempre falava para minha líder da época que a Ana Clara nasceu, que era a Bispa Liz, falava para ela assim, Bispa, existem 2 coisas que eu não negocio na minha vida. Nunca. É o meu casamento e o meu ministério. Amém. Eu não negocio. Não interessa, não sei o que vai acontecer. E aí eu cheguei na psicóloga e falei assim, né? Eu lembro disso forte. Falei assim, olha, eu vou fazer esse casamento dar certo. A gente vai fazer esse casamento dar certo. E nós não estávamos com um problema na época. Só que era um medo tão grande de acabar, bagagem, né? do casamento não dar certo. Tipo assim, eu fiquei mesmo, assim, eu precisava mesmo de terapia.
E aí ela falava assim, e essas duas coisas, elas, você vai fazer dar certo porque elas não é uma opção. Não é a opção dar errado. A opção é dar certo. E aí, nessa passou o tempo, continuei fazendo terapia e tudo. E aí, depois de um certo tempo trabalhamos, trabalhando, veio a pandemia, e aí todo um novo estilo de vida, né, que a gente Sim. teve que adotar e tudo. E aí, nós decidimos ter nosso segundo filho, né, no caso. E aí, quando nós decidimos ter o segundo filho, eu estava trabalhando, né, fora, já com a minha filha mais velha. E aí, quando essa minha segunda filha nasceu, eu comecei a ter umas crises de ansiedade. Isso na pandemia? Não, depois da Depois da pandemia. Já tinha pandemia, passado a sim, pandemia. Já tinha sim. passado a pandemia, né? Minha filha foi em 2022, então já tinha passado a Sim, passou. pandemia. Uhum. E aí, depois que ela nasceu, eu comecei a ter leves crises de ansiedade. Leves crises de ansiedade. Só que eu não percebia, porque a nossa vida tem tantas demandas que a gente não se percebe sentindo algumas Sim. coisas. E aí, eu já tinha trocado de psicóloga e estava fazendo terapia com uma outra psicóloga. E aí, a gente trabalhando algumas questões e eu tendo mini crises de ansiedade. E eu não percebi. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a ter, quando eu via algumas figuras, né, de autoridade, algumas figuras que tinham me causado algum tipo de dor, ou alguma chateação, aquilo me gerava um sentimento tão ruim, que eu não conseguia. Aí comecei a ter eu ia para a igreja, mas eu passava muito mal na igreja, dentro da igreja, Sim. e isso já tinha o quê? Agora eu já tenho 20 anos de igreja, mas tinha 18 anos de igreja. E eu falava assim, Deus, Sim. eu não aceito isso. Porque é a primeira coisa que vem na nossa mente, né? Eu tô na igreja, eu tô buscando, e Eu por estou quê, aqui, né? a minha vida é Sim, isso aqui. sim. Como que isso aqui está me causando Com- mal? Eu não aceito isso de jeito nenhum. E eu orava e eu ia, eu insistia, eu nunca deixei de ir, mesmo sentindo tudo aquilo, mesmo com aqueles bloqueios e tudo. E isso eu não me percebia assim. Eu sentia, mas eu não me percebia. Então eu não Sim. abri isso para minha líder, eu não abri isso para psicóloga. Aí chegou um certo tempo que eu falei com a psicóloga sobre isso. Falei, olha, toda vez que eu vejo a pessoa tal, isso me causa um negócio tão ruim. Toda vez que eu vejo certa situação, eu fico me sentindo tão mal. E aí ela começou a trabalhar isso e enfim, eu muito chateada de estar vivendo isso. Sim. Gente, isso não pode me gerar isso. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar sentindo isso. Eu preciso que, que isso seja resolvido. E orava, e falava, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. O Senhor precisa me ajudar. E eu vou resolver essa situação em nome de Jesus. E orando, ia para o momento do altar e orava. E Ou seja, você não se enclausurou, né, Gabi? não Pelo fiquei. contrário, Não. você foi buscar ajuda no lugar certo, com as pessoas certas, você não E desistiu. também não fiz aquela coisa também de espiritualizar também Sim. apenas, né, a situação, porque eu tinha um Ótimo. acompanhamento da minha psicóloga. Sim. Ela estava me acompanhando. E aí, a gente, nesses tratamentos, eu vivi uma situação que foi uma crise de ansiedade mesmo, bem, bem intensa que eu tive. Numa situação, eu estava foi corrigida, foi chamada a atenção por uma situação. E aí, quando eu vivi isso, eu comecei a chorar compulsivamente, copiosamente, sem conseguir parar.
sem conseguir parar. E eu não tinha o controle. Quanto mais eu tentava, e eu ficava com raiva de mim mesma, porque eu tava chorando naquela situação, com aquele tanto de gente. Tinha várias pessoas. Tinha uma situação, tinha várias pessoas, tinha um certo ambiente de reputação. Sim. E eu estava Na sua colocando fragilidade. toda a minha vulnerabilidade Sim. num ambiente cheio de pessoas, em que eu estava me expondo da forma mais vulnerável. Foi assim uma situação. E aí, quanto mais eu chorava, mais eu sentia raiva e menos eu conseguia melhorar. E aí eu fiquei desesperada e eu não ia, e assim, a única pessoa que tinha naquele ambiente que eu podia procurar para me ajudar foi a pessoa na qual eu tive o problema. Meu E aí eu, Deus. tipo assim, me vi assim, com Deus. E eu falei, eu fui para um lugar onde é o lugar onde eu sempre oro quando eu vou para esse lugar, lá, essa chácara. E aí eu fui para esse lugar e fiquei lá, chorando assim, igual quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade. Um choro assim absurdo. E eu falei, Deus, por favor, me ajuda, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Eu preciso voltar ao normal, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E eu não voltava, eu não conseguia, eu não voltava. E aí eu liguei para minha irmã e falei, Fabiana, eu não consigo parar de chorar, pelo amor de Deus, me ajuda. Essa é a dor mais horrível do mundo. Eu senti ela poucas vezes na minha vida. Me ajuda, eu preciso voltar. Me ajuda, ora comigo. Pelo amor de Deus. É uma É um aflição que fica desespero dentro que da gente que eu não sabia sim. explicar. Eu não tinha como explicar. Tá doendo, eu falava para ela. Tá doendo, me ajuda, me ajuda. Assim, foi uma situação. E assim, constrangida, misturado com tudo. Foi muito ruim. Foi uma das piores situações que eu vivi na minha vida. E aí, cheguei, eu nem na terapia queria ir, porque eu fiquei com muita vergonha Sim. daquela situação. Foi a situação das mais deprimentes que eu vivi. E aí eu cheguei e procurei minha psicóloga. Aí depois de uns dias eu consegui ir lá na minha psicóloga e contei para ela o que tinha acontecido. E ela falou, olha, você já tem tido algumas crises de ansiedade. E esse foi foi o marco. Tipo assim, foi O o boom, né? ápice Sim. da crise. Você foi mais intenso e tudo. E tal. E aí ela começou a falar algumas coisas, trabalhar algumas questões. E ela falou, olha, quando você tem... Ela falou, isso foi muito forte. Ela falou assim, quando você tem 7 anos e você tem uma crise assim, você precisa de alguém para te acolher. Só que hoje, você vai precisar se acolher. Você é um adulto. E você precisa ser um adulto funcional. E não. E foi trabalhando algumas questões e tudo. E aquilo foi tão revelador para mim. Porque eu não entendia por que eu vivia aquela situação. E nem algumas coisas que acontecia na minha vida que eu não entendia. Eu não sabia explicar. E aí todo mundo com a vida indo, fluindo. E a minha... Por mais que eu fizesse tudo do jeito certo, fizesse tudo, servisse a Deus da melhor maneira possível e fizesse tudo com muito amor, com muito cuidado, com muita paixão, com muito Deus, eu não conseguia ir além. Evoluir, Não travava, ia, né? A eu vida travava. travava. Quando chegava o momento assim de eu crescer, dar um novo passo, acontecia alguma coisa, eu retrocedia tudo. E aí eu cheguei e fiquei e tudo, e foi muito ruim, foi muito difícil escutar isso, não foi fácil. E foi muito difícil, e foi... Aí eu pensei, agora eu sou mãe de uma menina de 7 anos, eu tenho que acolher a minha filha. Sim. Então eu preciso resolver essa situação. Porque quando você tem filho, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, tipo assim, peraí, não dá pra eu dar alguns chiliques que eu dava. Não dá pra eu fazer certas coisas. E tudo. Aí ela foi me explicando, falou, olha, se não tivesse acontecido dessa forma, você não teria enxergado que você precisava de ajuda. Sim. Porque talvez eu tivesse que... Ela falou, talvez eu tivesse que te encaminhar para um psiquiatra para você tomar um remédio e você não ia aceitar isso. E eu falei,
é verdade, eu não ia aceitar. E ela falou, agora você tá preparado para ouvir algumas coisas e tal. Enfim. O trabalhar, né, como você falou, eu não foquei só na espiritualidade, eu foquei na ajuda, né, do profissional, que Deus Sim, levanta profissionais para nos ajudar, sim. né? Quando a gente está doente, você vai para onde? Porque quando a gente é cristão, o que que a gente acha? A gente depende de Deus em tudo, Tudo. mas assim, um profissional que foi criar, existe um psicólogo, existe um psiquiatra, é justamente uma ferramenta de Deus para nos ajudar. De Deus. E aí, algumas vezes, a gente cria aquele preconceito e vai se afundando, afundando, afundando e não resolve. Mina, né? A vida mina, Mina, trava, as coisas é, começam, como você falou, retroceder, a gente não consegue evoluir, sim, sabendo que tem pessoas que o Senhor levanta exatamente para ajudar a gente a enxergar aquilo que às vezes a gente está com tampão nos olhos. sim. E uma mudança, uma chave que vira, faz toda a diferença na nossa caminhada. A gente como mulher e como mãe, como líder, como tudo, né, Sim. Gabi? E aí, eu nunca deixei de cuidar de pessoas, e eu nunca deixei Sim. de cuidar dos meus discípulos e tudo, das pessoas. Nós nunca abrimos mão disso, nunca abrimos mão disso. Em alguns momentos, andando a 30, outras vezes a 60, mas eu nunca abri Nunca mão, parou. nunca parei. Mesmo vivendo tudo isso, eu não parei. E aí, eu vivendo esse processo, nós tivemos um evento lá na igreja, que era para obreiros, diáconos, pastores e tudo, e aí eu fui para esse evento. E aí cheguei lá, a bispa Priscila não pôde estar e passou falou que a palavra dela quem ia dar era a bispa Laura. E aí chegou lá, a bispa Laura deu essa palavra e teve um momento de ministração muito forte. Foi lindo. E aí nesse momento de ministração, eu chorei de novo copiosamente e não conseguia parar. Exatamente da mesma forma. E foi exatamente no mesmo lugar onde eu estava quando eu tive a crise. Meu Deus. E aí eu fui chorando, chorando, e eu orando, e orando, e orando, orando, orando. Só que em outro ambiente agora, né? No ambiente de cura mesmo. Sim, Aquele ambiente tratar era de para mim. Deus. Aquele Sim. ambiente era para isso mesmo. E aí eu orando, orando, orando. E pedindo para Deus, eu falei, Deus, eu não vou mais sentir isso. Eu tenho todo o suprimento no Senhor, o Senhor vai me trazer cura, o Senhor vai me trazer cura, eu não vou ser adoecida, eu não aceito, eu estou fazendo o meu tratamento, eu estou fazendo um acompanhamento. E orei, 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 e orei, e chorava, 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 assim. Sabe quando criança chora que Sim, soluça tava lavando, né? desesperadamente? Tava E eu lavando vivi ali. de novo aquela cena de choro daquele jeito. E Mas aí, era o mesmo choro, era um choro, era o choro da cura ali naquele então, momento. aí era o choro, vou chegar no ponto da cura. Sim. E aí eu chorando, 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 e aí a minha filha, nesse evento, a gente não podia levar as crianças, mas as crianças podiam ir ficar com alguém cuidando lá fora. E aí eu peguei, e aí a menina me chamou, a Helena tá precisando de você. Ela era bebê, tá precisando de você. Eu fui lá, e nesse choro, e fui e atendi a Helena rapidamente. Na hora que eu estava indo no caminho, eu encontrei com o pastor Lucas, ele pegou e falou assim, que tá acontecendo? Aí eu peguei e falei assim, foi um momento de ministração muito forte. Ele falou, mas tá muito forte essa ministração para você, porque ele me conhece muito bem, ele me liderou por 7 anos, então ele me conhece muito bem. Ele viu que eu não estava nada bem. E aí, na hora que eu voltei e continuei orando, eu voltei, a ministração ainda estava acontecendo, e continuei orando, orando, orando. E aí, quando eu voltei, encontrei com ele de novo, ele falou assim, você tá bem? E aí eu peguei e falei assim, doeu pra nunca mais doer. Oh, glória. Na hora que eu falei isso, gente, Eu vou chorar. na hora que eu falei isso pra ele, na hora que eu respondi isso pra ele, eu falei, doeu pra nunca mais doer. É como se eu tivesse, gente, eu não sei se vocês já passaram por um processo de depressão, alguma coisa assim, mas eu comecei a enxergar o mundo colorido de novo. Eu Meu comecei Deus. a ver as pessoas diferentes, a enxergar
o mundo de uma forma diferente. Foi muito, 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 muito de Ai, Deus é aquele libertador, momento. né? Foi uma coisa impressionante, porque eu não me dava conta de que eu estava adoecida. Então, quando eu falei isso, foi a minha cura. E aí, na hora que foi uma coisa linda, assim, uma experiência incrível que eu tive com Deus. E foi uma experiência, assim, muito... E aí eu comecei a ver, porque eu não... graças a Deus, eu tenho uma característica forte e boa em mim, que eu não sou de reclamar. Eu não reclamo muito. É muito difícil eu reclamar. Isso é bênção, né? Eu tenho outros defeitos. Esse da reclamação eu não tenho. Sim. E eu tenho uma forma de enxergar a vida muito otimista mesmo. Eu sempre vejo o lado bom das coisas, eu sempre quero aprender uma lição com aquela situação. Então, isso é uma característica que eu tenho mesmo. Então, mesmo que eu estivesse passando por todas essas coisas, eu ficava achando assim, vai passar, daqui a pouco vai ficar tudo bem, isso daqui é só um momento, e tudo. Então, quando eu me percebi sendo curada, foi muito, muito bom. Foi uma das melhores experiências que eu tive com Deus nesses 20 anos de caminhada, né? E assim, Deus é tudo na minha vida. Ele me acolheu desde a criança de 7 anos de idade que chorou, até a menina que os pais separou e que queria de qualquer forma fazer esse casamento dar certo, que assumiu algumas responsabilidades e tudo. E assim, Deus é maravilhoso. Amém. E eu falo isso sempre, né? Que eu passo o dia inteiro conversando com Deus, eu passo o dia inteiro falando com Deus. E eu falo com Deus o tempo todo porque Ele que me sustenta o tempo todo na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha família, pela minha vida. E assim, eu tenho certeza que aqueles sonhos que ainda não se realizaram, eles vão se realizar no tempo dele. Né? É um tempo de preparo, porque às vezes você alcança alguns espaços fora do tempo e não é bom. Então, eu sempre pedi isso para Deus, que eu queria que as coisas acontecessem no tempo no tempo certo, dele, não no do tempo nosso, dele, né, Gabi? né? Porque a caminhada com Deus, ela é muito mais do que um status, uma... É muito mais do que isso, né? Porque Deus pode fazer na nossa vida muito mais do que a gente pode imaginar. Verdade. Então, toda essa transformação, toda essa cura que eu vivi, várias coisas que eu vejo a minha família vencendo, eu sei que é parte da minha decisão, sabe? Do meu posicionamento e tudo. Eu sempre tive um carinho, um cuidado muito grande com a minha irmã, porque eu falava assim, cara, ela não pode sofrer esse tanto. Eu amo muito a minha irmã. Ela não pode sofrer o tanto que eu sofri. Sim. Então eu pegava ela e, tipo, defendia ela dessas coisas. Eu sempre fiz isso. E assim, eu sou muito grata a Deus. Minha irmã hoje é casada, tem as filhas dela, né? Tem uma filha, tá grávida, vai nascer, é pastora, sabe? E meu marido também teve um papel primordial para tudo isso na minha vida, né? Porque ele sempre esteve do meu lado, mesmo nesses momentos mais difíceis, assim. Ele esteve do meu lado, nós estamos sempre juntos, nós resolvemos tudo junto, nós decidimos tudo junto, nós estamos sempre juntos, né? Então, tudo isso foi muito importante, né? E se você tiver que pedir uma ajuda, em primeiro lugar, peça ajuda a Deus. Sim. Ele vai te ajudar. E busque, né, você ter um mentor, uma liderança, um pastor, alguém que te aconselhe, porque isso é extremamente importante. Muito importante. Muito importante. Todos os meus líderes que eu tive na minha vida tiveram um papel primordial, essencial, para eu me tornar quem eu sou hoje. Quem você é hoje, que coisa linda. E a minha psicóloga tem papel, as duas que passaram pela minha vida, tem papel excepcional para o meu processo de cura e para eu conseguir fluir e viver e libertar dessas questões todas. E é isso que o Senhor fala na palavra, né, Gabi? Que Ele tem o melhor para nós. Ele tem aquilo que vai ser completo, não é metade. E a Gabi falando, gente, eu me emocionei aqui,
porque eu também passei por um momento, né, Gabi? Tudo isso aqui hoje é fruto de um momento que a gente estava ali na igreja. Eu estava num processo também, né, de ansiedade, a depressão pós-parto, né? Eu tive a Eloá, e aí logo depois eu tive a dengue, e aí eu tive esse processo de depressão pós-parto, onde eu também não entendia por que eu estava vivendo isso, e vem esses questionamentos que a Gabi falou. Eu sou filha de Deus, eu sou serva, eu estou em tudo, por quê? Como assim, né? Uma crente, né? Ter uma crise dessa. Que absurdo! Que absurdo! Que loucura! Eu não acredito que eu estou vivendo isso. Só eu, né? E a gente acha que é só com a gente. É. Então, eu lembro que eu estava em casa e aí a gente tinha algo para fazer na igreja. E eu, diferente da Gabi, eu não tinha vontade, eu não tinha força para ir para a igreja, sabe, Gabi? E eu lembro que meu esposo falou assim, você vai, é lá que você vai vencer. E eu falei assim, mas eu não tenho vontade nem de me arrumar. Cara, eu fui, eu lembro assim, toda... Ah, eu ia desarrumada, mas eu ia. Você ia, né? Ia. Você tá... Eu ia, eu falava assim, eu vou morrendo, eu vou com dor, mas eu vou. Olha aí. É lá que eu vou conseguir minha cura. Eu não quero saber. Era muito difícil. Mas era assim, um trabalho assim, absurdo para conseguir. Não era fácil, não. Mas é porque assim, perder a minha vida com Deus era a coisa que eu tenho mais pavor na minha vida. Sim. Deus me livre de perder isso. Sim. Sair do meu altar ali, do meu altar meu lugar de entrega, de busca, jamais. Jamais. E aí, diferente disso, eu lembro, né, que aí nesse dia eu falei, não, amor, vai lá, sabe, vai para a reunião lá, era com um discipulado, né, eu falei, vai, eu tô mal, ele falou, não, é lá que você vai curar. E eu falava assim, meu Deus, mas é só eu assim, sabe, e eu fui, do jeito que eu fui, gente, eu fui, para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de cuidar de mim. Uhum. Fui sem maquiagem, fui com o cabelo todo bagunçado. Gente, eu cheguei lá, a sensação que eu tinha é que estava todo mundo bem, estava todo mundo feliz, todo mundo uau, e eu estava vivendo isso que a Gabi falou, né? Aquele preto e branco que você falou. Eu estava no preto e branco, mas Deus, ele é tão lindo, tão perfeito, que quando a gente está, como a Gabi falou, sabe, no altar, mesmo sem querer, porque eu fui sem querer, mas eu fui, Deus, ele levanta pessoas que a gente nem imagina. E ali, o Senhor levantou a Gabriela, estava ela e estava uma outra pessoa que vai ser convidada para estar aqui testemunhando com vocês também, a Bárbara. E aí, assim, com jesuicidência, eu não queria expor isso, que eu achava que eu era uma fraca, né? E aí eu cheguei falando para ela, eu falei, gente, eu estou muito mal, eu estou aqui aflita, eu estou aqui. E elas começaram, sabe, assim, ser instrumento de Deus mesmo. E ali elas começaram a falar, você não está sozinha, eu passei por isso, você... E ali naquele momento, assim, o Senhor foi trazendo refrigério, e naquele momento Deus foi trazendo a cura na minha vida, e o Senhor foi, assim, trabalhando. E é surpreendente, sabe, Gabi, porque as coisas acontecem na nossa vida, a gente, na hora, às vezes, a gente não entende. Mas tudo isso aconteceu, né, para que houvesse uma cura, que houvesse uma mudança interna minha, para que hoje a gente pudesse também estar aqui. Sim. Para que hoje, assim, o seu testemunho naquele momento já trouxe uma cura, né? Já trouxe uma força para mim estar buscando e curando. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que o seu sentar hoje aqui é um sentar de propósito. Amém. O que você viveu foi algo para glorificar o nome de Deus e para que, através da sua vida, a sua dor, né, gerou um testemunho, e o seu testemunho vai ser instrumento na vida de tantas pessoas que estão ao seu redor. E hoje aqui no Contando Histórias, compartilhando testemunhos. Então você, mulher, que às vezes hoje está vendo, né, a sua vida preta e branca, achando que todo mundo está com uma vida tão perfeita, tão colorida, e você não tem essa força, assim como a Gabriela mencionou, não desiste do altar. Não desiste de buscar aquele que é o nosso remédio, a nossa cura. Porque ele levanta profissionais para nos ajudar, ele levanta irmãs para nos ajudar, que foi o meu caso ali naquele momento. E para finalizar, Gabi, eu gostaria que você olhasse agora para essa mulher que está ali do outro lado, passando por essa dor, passando por esse momento.
e finalize falando algo ali para ela. Assim, eu sinto de Deus muito forte de falar uma coisa que é, hoje eu tenho um relacionamento incrível com os meus pais, né? Foi um processo de perdão, de cura muito forte, demorou, mas a gente vive um relacionamento muito bom, apesar de ter tido poucos problemas com meu pai, né? Mas com a minha mãe um pouco mais, mas hoje a gente vive um relacionamento muito, muito bacana, né? Deus cuida de tudo, nós somos parceiros na vida, assim, muito forte. Minha mãe maravilhosa, trabalhou demais, nos ensinou, inclusive hoje o que eu trabalho, o que eu faço como trabalho foi ela que me ensinou tudo, Olha, né? Meu pai, com o jeito dele lá de corrigir, educar também, me fez ser quem eu sou, sabe? Então, eles são extremamente importantes na minha vida e incríveis. E, assim, não desista, sabe? Não desista da sua caminhada com Deus, não desista daquilo, do seu sonho, do seu projeto. Não desista de entregar a sua vida e não deixe de ser de verdade, né? Por mais que eu estivesse ali naquele momento de sensibilidade, de fragilidade, eu sou uma pessoa que sou extremamente emotiva, choro muito. Mas Deus falou isso comigo também na época, falou assim, é assim que eu quero te usar. É na sua, não na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, mas no seu jeito único sim, de ser, de chorar, de se emocionar, né? Isso não é sinônimo de fraqueza, né? A sua sensibilidade sim, uma coisa agradável e que vai ser usada para glorificar o meu sim. nome. Então, seja você de verdade, trabalhe em você aquilo que não é bom, peça ajuda sempre, sabe? Procure as pessoas certas também para pedir ajuda, né? E busque em Deus o tempo todo e não Amém. saia do altar. Amém. Não saia do altar de Deus. Amém. Em nenhuma situação, por mais difícil que ela esteja, por mais dolorida que ela seja, não saia do altar. A minha cura eu encontrei no altar de Deus. Amém. Né? Eu fui com a ajuda da psicóloga, sim, maravilhoso, foi maravilhoso. Mas se eu não tivesse Deus comigo, eu não estaria aqui contando história e compartilhando testemunho. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu quero agradecer a cada uma de vocês que está aí do outro lado, ouvindo, né, sendo edificada através desses testemunhos. Gabi, muito obrigada, muito obrigada. Gente, vocês não têm noção o que ela fez para ela estar sentada nessa cadeira hoje, para estar trazendo o testemunho dela. Deus é perfeito, né? O Senhor, Ele cuida dos detalhes. E próxima semana estaremos aqui com mais um episódio do Contando Histórias, compartilhando testemunho. Tchauzinho!